Vamos começar o nosso bate-papo de hoje, tá? Na realidade, eu chamei vocês, né, os abaguaçus, para a gente bater um papo, tá certo? Eu pretendo falar com vocês alguma coisa desse assunto aqui, ó, campo estrutural. Esse é um conceito que faz parte da nossa doutrina, é base, é fundamento. Desde o livro, quando eu escrevi, eu já coloquei lá, né? Então, isso aqui é uma coisa importante. E vocês não vão achar isso da forma que é falado aqui em nenhuma outra doutrina umbandista. Em algumas. Eu trouxe até um livro aqui do Pai Paulo, que ele trata alguma coisa parecida também ali, tá? Então eu quero falar disso. Isso aqui é muito, muito importante. Então, como vocês estão começando agora, é o abaguaçu. Abaguaçu é o iniciante. É aquele que está entrando no terreiro. Lembrando, né? E cada um veio de um lugar. Tem gente que veio da igreja católica, outro é espírita, outro era de umbanda, né, de ritos diferentes, né? Outro era ateu, outro era Hare Krishna, né? Então, que faz as adorações. Então, a gente procura nivelar. Normalmente, eu faço o curso da doutrina, e o curso da doutrina a gente trata desse assunto. Sempre fiz isso, né? E, normalmente, toda quarta-feira, eu falava muito sobre a questão do campo estrutural. Sempre falei, né? Campo estrutural, tal, sempre fui falando para o pessoal que é a base de tudo. E para vocês eu senti que, inclusive para o primeiro grau também, o pessoal do primeiro grau, embora eu tenha falado no curso, eu achei que ficou meio fraquinho, né? Isso é uma coisa importante, esse assunto. Então hoje a gente vai falar sobre ele. E quando eu tratar do campo estrutural, depois a gente vai aproveitar o gancho do anjo da guarda e vamos entrar aqui, pegar um gancho para oferenda. Mas não é para ensinar a fazer oferenda, né? Eu estava até comentando com o Cid, lá não é questão, não é isso não. É entender o princípio. Né? Por que a gente faz oferenda na Umbanda? Na Umbanda. Outras religiões têm a forma dela de entender, tá? Então, dentro da Umbanda, dentro do núcleo Mata Verde, dentro dos 7 reinos sagrados, a gente vai entender isso aqui. Para a gente começar a bater nosso papo, é lógico que antes de eu entrar nisso, como é um bate-papo informal, né? Só vocês que estão aqui hoje reunidos, a gente pode abrir antes aqui um parênteses para tirar alguma outra dúvida qualquer que se vocês quiserem perguntar antes de eu entrar nesses assuntos. Se vocês tiverem alguma questão para perguntar sobre o terreiro, sobre o ritual, alguma coisa que vocês ainda estão em dúvida, né? Vocês estão começando agora, então se quiserem fazer a pergunta, perguntem agora, não há problema nenhum, tá? Pessoal novo que chegou agora, pode. Você já é a Baré, né? Não, a Baré. O que você quer saber sobre o banho? O que você quer saber sobre o banho? Por exemplo, eu já ouvi pessoas falando que tem que se secar, outros dizendo que não precisa se secar. Aí eu queria entender do senhor. Tá. Nós vamos fazer um curso só de banho. Falei até para o Cid, porque daí a gente vai explicar. Vamos fazer, não, isso, a gente vai fazer um curso só de banhos. Porque daí eu vou mostrar para vocês os 7 reinos, as ervas de cada reino, né? Vamos explicar o que é o banho, vamos falar da aura, do campo etérico, vocês vão lembrar do campo estrutural das plantas também, e a gente vai entrar nessa questão do banho. Mas para não ficar sem resposta, na realidade isso é o seguinte, de uma forma muito prática, simples, curta, sem muito detalhes, você faz o banho e você pode secar ou pode deixar no corpo, tanto faz. Se tiver calor, você deixa no corpo à vontade, vai secando. Se tiver muito frio, você joga o banho e se enxuga, não há problema nenhum, tá? As ervas também, você descarrega onde você quiser, não há problema. Tá? Não precisa ser no rio, nem no mar, nem no meio da mata, porque aqui fica difícil, no meio da cidade, você ir até na mata jogar. Então você pode jogar no lixo, se for coisa pequena, pode até pôr no vaso e água corrente, vai embora, não há problema nenhum, tá certo? Banho também a gente faz do ombro para baixo, tá? O caboclo Mata Verde é critério dele, ele também que pediu para isso. Ele acha que o ori, a cabeça, né? O chakra coronário é muito sensível, então qualquer coisa colocar na cabeça afeta demais a pessoa. E não é só banho, produtos que a gente usa também, aí, shampoo, perfume, creme, tudo isso afeta a cabeça. A cabeça é considerada dentro da Umbanda um lugar sagrado, né? Ela é muito sensível, muito, muito. E aqui é o coronário. O coronário é o principal chakra.
Toda a energia que vem pelo coronário, ele vai para todos os outros chakras, para o corpo todo. Então é uma região muito, muito sensível, que a gente deve preservar a cabeça. Então, algumas ervas são muito quentes, são fortes, né? Não são indicadas. Sem falar também da questão que algumas ervas podem ir no olho, queimar, né? Fazer problema. Tem banho com ervas fortes. Tem outros banhos que usam ervas mais suaves, frias, tal. Então é outro problema. Então não há questão. Mas aqui, pelo caboclo Mata Verde, pelo critério dele, é do ombro para baixo, tá bom? Fala. As segundas-feiras é o dia que a gente dá um terço. Né? Não. Segunda-feira, terço como? Não entendi. Terço nas segundas-feiras era orientação que eu tinha de sempre rezar o Não, a gente não faz, a gente não trabalha dessa forma, que é tudo diferente. É que segunda-feira na Umbanda tradicional é das almas, de Omulu, de Exu, normalmente esse é o critério, né? Tá? Agora, para nós, se a gente for seguir a risca, é o segundo dia da semana. Segundo dia. Segundo dia, segundo reino, seria a vibração de Xangô para nós aqui. Se for entrar nessa questão do número, tá? Do dia. Tá? Na Umbanda tradicional é isso. Mas a gente não trabalha dessa forma, é isso que eu vou te mostrar hoje aqui. Tá? Não é que não precisa. Você está chegando agora. Então você está numa fase de adaptação. Né? Você está numa fase de adaptação. Que nem o anjo da guarda também. Daqui a pouco vou falar do anjo da guarda. Tá? E vou explicar a questão da oferenda. Por que você faz oferenda? É para agradar o caboclo, o preto velho lá? Você dá uma fruta para o caboclo para ele te arrumar um emprego, é isso? Você está comprando a entidade com uma flor, com uma fruta? Então nós vamos tratar desse assunto daqui a pouco. Tá? E aí é que está a diferença da doutrina dos 7 reinos sagrados para a forma que a gente trabalha fora do terreiro. Tá? Então aí eu quero explicar isso para vocês, né? A gente aqui no Núcleo Mata Verde, a gente trabalha, que nem eu falei, dos dois lados, né? Com a esquerda e a direita, mas é com a razão e com as emoções, com a fé e com a razão. Fé é importante, mas você também tem que ter o teu lado racional. Entender o que você está fazendo. É dessa forma que a gente trabalha aqui. Não adianta ficar só rezando. Não adianta, tá? É importante ter a fé? É importante, mas é importante entender o que você está fazendo, tá? Então, a gente aqui trabalha dessa forma, pegando o meio aqui, né? O caminho do meio, equilibrando esses dois lados. Não adianta ser totalmente racional, que senão você vira materialista, né? Fala, não, acredito no que eu vejo, no que eu pego, no que eu estou pesando, né? No que eu estou medindo. Então você é um cara muito racional, você vira materialista, você não vai acreditar nessas forças invisíveis, né, que a gente não enxerga e tal. Agora, se você for do outro lado também, você corre-se o risco de virar um fanático religioso, como está cheio por aí. Pessoas se explodindo, se matando em nome da fé. Isso é fanatismo religioso. Então isso também não pode acontecer, nunca. Então o que a gente faz é chegar no meio. Tá? Encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas. Aqui a gente procura não fazer nada sem entender o que a gente está fazendo. Tá? E outra coisa, a responsabilidade de cada um aqui é muito grande. Não adianta culpar Deus pelo que está acontecendo na tua vida, ou culpar o olho gordo do vizinho, ou culpar os espíritos ruins que estão te atraindo. Não. A responsabilidade é nossa para muita coisa. Tá? E quando a gente fala de campo estrutural, mais ainda, porque vocês vão ver que nós criamos isso aqui, tá? Então a gente vai entrar nessa questão aí também. Tá? Então, a gente evita o máximo possível esse tipo de coisa. Nós estamos dentro de uma casa religiosa, né? É um templo religioso, não resta dúvida. Mas a gente evita o máximo possível aquela religiosidade, aquela coisa fanática, de você ficar fazendo as coisas assim, sem estar entendendo o porquê. Entendeu? A gente trabalha de uma outra forma. A gente trabalha junto com o universo. Junto com todas essas forças que existem no universo. Afinal de contas, os espíritos, eles são iguais a nós. Estão numa outra fase, num outro plano. Mas são seres iguais a nós. Por que colocar tudo na costa deles? Tudo que você precisa e tudo que acontece. E a tua responsabilidade? Né? Então é isso que a gente procura fazer aqui, no núcleo, né? Tá bom? A gente tem um amigo, aquele que aconselha, aquele que você vai lá, conversa, te dá uma orientação. Mas é você que tem que fazer o seu caminho.
Tá? Isso é muito importante, tá? Isso é muito, muito importante. Então a gente tem uma forma de trabalhar na Umbanda bem diferente. Por isso que eu fiz questão de falar com os abaguaçus, né? Principalmente quem está entrando agora para entender. A gente trabalha, se eu for usar uma linguagem mais simples, para que todo mundo entenda, não de uma forma religiosa, mas de uma forma usando a magia. Magia no sentido de um conhecimento superior. E de você aprender a movimentar forças. O que a gente vai passar para vocês aqui, durante esses 7 anos, que vocês vão ficar aqui ou mais, né? Ou menos, porque depende de cada um tem o teu ponto. A pessoa chega até um ponto, se não está dando mais, ela sai. Porque ela não está preparada ainda para ir mais para cima, para seguir outras coisas. Então, o que a gente vai procurar fazer é estimular esse conhecimento dessas forças, né? E estimular que cada um produza mudanças na sua vida e na vida dos semelhantes. E daqueles espíritos também, daquelas consciências que estão ao teu redor. Tá? Que existem muitos seres ao nosso redor. Cada um aqui é como se fosse um sol, tendo ao seu redor planetas orbitando, que são consciências. Nós atraímos para a nossa coroa muitos seres, alguns mais elevados, né? Que têm mais conhecimento, mais controle, mais domínio, e esses ajudam a gente. Mas tem muitos aí que estão buscando ajuda e que ficam orbitando a gente. Tá? Por uma questão de afinidade, né? Tá bom? Então, a questão é um pouquinho acima da questão de fazer o terço, de rezar, de acender a vela. Que nem o católico, vai lá, acende a vela, faz oração para as almas, né? Segunda-feira, e aí? Por que se acendeu aquela vela? Né? Fez aquilo por quê? Quando a gente acende para o anjo da guarda uma vela, para que você está acendendo uma vela para o teu anjo da guarda? E todo mundo acende dentro da Umbanda. É para o anjo da guarda te enxergar aqui embaixo? Para iluminar? A gente vai tratar desse assunto já já. Tá? Qual a finalidade da vela? Tá bom, gente? Então é isso que eu quero tratar com vocês hoje. São 3 assuntos. Daria para falar em 10 minutos esses assuntos, mas nós vamos ficar 2 horas conversando sobre isso. Tá? E a ideia é que vocês entendam. Tá bom? Faz um favor, apaga para mim agora que já congelou. Bom, primeiro de tudo, nós vamos lembrar dos 7 reinos. Todo mundo já sabe o que é 7 reinos. Todo mundo já entendeu o que é 7 reinos? O que é 7 reinos? Vamos lá. Abaguaçus. O que são os 7 reinos? 7 fases da Terra. Do planeta Terra. E 7 reinos são as fases de evolução do planeta Terra. Tá? Cada fase do planeta Terra a gente chama de reino. No primeiro momento é isso. Aí a gente entende que o planeta foi criado por vontade de Deus. Deus quer, Deus deseja, Ele plasma. E Ele encaminha os orixás para virem moldar, preparar e formando o planeta. Então aquilo começa numa bola de fogo até os dias de hoje. Né? Isso todo mundo já tem a noção disso. Para que a gente possa entender melhor, esses reinos, eles existem para que a gente entenda que existem forças diferentes no universo. Tá? Então cada reino, ele tem ali, ele congrega forças, vibrações espirituais, tá bom? Então a gente tem 7 reinos. Só para lembrar, né? Vou pôr aqui do lado, até que eu vou usar isso depois. Fogo, terra, ar, água, matas, humanidade e almas. Estão lembrados? Fogo, terra, ar, água, matas, humanidade e almas. O planeta foi evoluindo. Isso todo mundo aqui já assistiu alguma aula que eu falei sobre isso, né? Cada um desses reinos, ele tem orixás que estão atuando ali. E forças, vibrações, né? Então, quando eu falo do fogo, o reino do fogo tem orixás que estão atuando, e esses orixás produzem forças, vibrações, né?
Então, cada um dos reinos, nós vamos encontrar vibrações. Tá bom? Essas vibrações estão em todos os lugares, né? Afinal de contas, o fogo existe ainda hoje. O interior do planeta é uma, né, alta temperatura, o sol, a temperatura ambiente, a terra é a parte sólida, o ar é que nós estamos respirando, a água, né, está tudo aí. Humanidade são as pessoas e almas são os espíritos, né? Então, todos os reinos estão presentes hoje, todas essas forças estão presentes. Agora, o importante aqui, dentro dessa visão que eu vou passar para vocês, que é muito simples, é a gente entender que isso aqui é uma lei, ó, é uma regra, é uma lei. Começa no fogo e vai indo. Fogo, terra, ar, água, matas, humanidade, almas. Aí fecha o círculo, começa de novo. Isso aqui seria um círculo. Tá? Começou no fogo, mas antes do fogo eu tinha o quê? Almas, ou seja, era um mundo espiritual. Antes da formação do universo, fogo é energia, não é? Faça-se a luz. É o primeiro reino, é energia pura, fogo. Então, antes de ser criado a energia, eu tinha um mundo espiritual. O mundo espiritual precede o nosso mundo, que é almas. Quando eu expliquei para vocês os reinos, eu fui seguindo essa sequência. Agora, depois a gente fecha. Então, isso é um círculo. Isso aqui está assim, ó, é o círculo da vida. Tá? Isso está sempre a energia circulando. Tá bom? Isso é uma lei. Então, a gente tem que entender bem isso, porque a gente movimenta essas forças na nossa vida. Os espíritos movimentam essas forças, né? Tudo que está aqui ao nosso redor tem essas forças, tá? E dependendo do que você deseja na sua vida, você aciona uma dessas forças. Na linguagem popular, eu vou pedir para Ogum tal coisa. Eu vou pedir para Xangô, justiça. Eu vou pedir lá para Iansã movimentar minha vida, né, dar alegria, né? Eu vou pedir para a mãe Iemanjá, me dar amor, né, me dar calma, né, suavidade. Na linguagem popular é isso. Dentro da nossa visão doutrinária, iniciática, o que é? É movimentar essas forças. Você movimenta essas forças. Quando você se liga com essas forças. As forças estão aqui. Todas elas. Depende de você buscar aquilo que você precisa. Para a tua vida ou para aquela ação que você pretende fazer. Tá? Tá bom? Entenderam? Como que é? Então, a gente usa os reinos para facilitar o entendimento disso. Tá bom, gente? Então, isso é uma coisa importante. Cada um desses reinos tem as forças, são 7 forças. Essas forças existem, estão aqui no ambiente, em todos os lugares, né? Certos objetos, certos elementos, eles concentram mais de uma força do que outra. Se você pega, por exemplo, uma vela, ela concentra o que na chama? O fogo. Não é o fogo? Se você pega uma pedra, um cristal, tá, né? Você concentra o quê? Energia da terra, mais nela. Se você pega, por exemplo, um mantra, um ponto cantado, um incenso, uma essência, você está buscando que força? Do ar. Se você usa água, água também, você pode usar o banho da água, você pode, as bebidas que a gente dá para os orixás, né? A água que não falta em cima do congá, né? Ou que algumas pessoas colocam do lado da vela do anjo da guarda. Que força você está movimentando? É essa força aqui, a força da vida. Não é no quarto reino que surge a vida? Então está ligado com a questão da vida. Essa força também está ligada com nascimento, né? Tá? E outras coisas mais. Reino das matas, né? Liberdade, independência, conhecimento, são as ervas, as flores, as frutas, as cáscaras, né? Tudo aquilo, raízes, tudo isso está impregnado dessa energia aqui, tá? Humanidade somos nós, a gente troca essa energia, só nós é que temos a energia do 6º reino. Um animal não tem, uma flor, uma erva, uma folha não tem, um cristal não tem, um incenso não tem, um mantra não tem. As únicas pessoas, os únicos seres que têm essa energia aqui da humanidade, quem é? Somos nós. Nós somos seres humanos. A gente chama essa energia do quê?
Como é o nome da energia do sexto reino? A vibração. Abá, Piatã. Abá, Piatã. Nós damos nome em tupi exatamente para não confundir com a visão africana. Nós estamos dando uma visão umbandista que tem uma influência muito grande do lado indígena, né? Então a gente traduz tudo para o tupi, que é mais fácil. Então nós temos 7 forças. Então o ser humano produz essa força 24 horas por dia. Isso vocês já sabem. E nós estamos perdendo essa força. 24 horas por dia a gente está trocando essa força. Com as pessoas, né? Com os inimigos, com os amigos, com os estranhos, né? E a gente pode usar essa força para muita coisa, inclusive até para curar. Que eu falei que tem a técnica do arapé aqui no terreiro, que é o passe magnético, né? De uma outra forma, é semelhante ao passe magnético. Só que a gente faz o quê? A gente abre os fluidos, as vibrações em 7 tipos diferentes. E cada tipo, cada pessoa tem ela doa um determinado tipo de energia, de força, de vibração, que é indicada para determinado tipo de doença. Tá? Isso é do arapé, não é o nosso assunto de hoje. Estou só posicionando vocês nos 7 reinos. Todo mundo está lembrado disso? Hamilton, Aloísio, estão chegando aí? Carolzinha, chegou agora. Quem mais? Carol, Odmara. Então são os 7 reinos. É importante entender isso, tá? Vamos para frente agora que eu vou falar do campo estrutural. Antes de... Pode falar. Entre um e outro, essa transferência, também existe... Qual? Do sexto reino? Entre todos, né? Ah. Como terra, ar, existe os Exus, né? Exu já é orixá, o Exu é força orixá. Sim, é uma energia, uma vibração. Ele está nesse intermeio aí. Isso, que é o do curso que nós fizemos, é a energia de passagem. Sim. De passagem. Mas a gente não vai detalhar isso agora hoje, né? Nós vamos fazer um outro tipo de abordagem, tá? Vamos lembrar um conceito importante também, ó. Para todo mundo entender bem isso também, que embora aparentemente seja simples, nem todo mundo consegue entender isso. A gente separa, nós temos aqui, ó, o mundo espiritual, né? E aqui a gente tem o mundo material, ó.